Se as lágrimas molham seu rosto, saiba que o Espírito Santo veio enviado por Ele para te consolar. E com muita sabedoria enxuga seu pranto e te mostra mais uma vez como sabe te amar. E quem Ele ama jamais é esquecido, está protegido pelas suas mãos. E nesta vida é abençoado, e na outra vida tem a salvação. Por amar você, Ele manda um anjo forte pra te defender, faz brotar água da rocha pra você beber. É assim, esse Deus não deixa desamparado quem é servo seu. Por amar você, Ele multiplica azeite para sol e lua. Se preciso for no mar, Ele abriu na rua. Por amor, Ele faz de você hoje um grande vencedor. Está protegido pelas suas mãos. E nessa vida é abençoado, e na outra vida tem a salvação. Por amar você, Ele manda um anjo forte pra te defender, faz brotar água da rocha pra você beber. É assim, esse Deus não deixa desamparado quem é servo seu. Por amar você, Ele multiplica azeite para sol e lua. Se preciso for no mar, Ele abriu na rua. Por amor, Ele faz de você hoje um grande vencedor. Por amar você, Ele manda um anjo forte pra te defender, faz brotar água da rocha pra você beber. É assim, esse Deus não deixa desamparado quem é servo seu. Por amar você, Ele multiplica azeite para sol e lua. Se preciso for no mar, Ele abriu na rua. Por amor, Ele faz de você hoje um grande vencedor. Abençoar o Senhor, pastor, parabéns. Uma salva de palmas mais forte aí para o nosso pastor Jorge, pastora Flávia. Deu o pastor Geraldo lá do recantinho, ele vai fez um verso para o nosso pastor. Ilustríssimo Senhor, pastor Jorge Branco de Gouveia, sua palavra de amor é melhor que uma ceia. Em nossa bandeira está ordem e progresso. Jorge é de primeira e de muito sucesso. Pastor Jorge, para nós, é uma grande logomarca. Para sempre sua voz entoará nesta praca. Pastor Jorge, a poeira sobe, depois desce. Jesus é nobre e te enobrece. Pastor Jorge, cai o sereno, sobe o vapor, eu sou pequeno. Parabéns, meu pastor. Muito bem. Deus abençoe, pastor Geraldo. Deus possa abençoar a sua vida. Irmãos, eu sei que todos vocês que estão aqui têm um carinho muito grande pelo pastor Jorge, pela pastora Flávia. E é impossível, né, a gente ouvir todos vocês.
Mas eu gostaria que vocês repetissem comigo agora, num gesto de amor, de carinho, onde você vai estar expressando as suas palavras ao pastor Jorge e à pastora Flávia. Porque quando o pastor, o esposo faz aniversário, a gente é que ganha, né, irmã Nina? Amém, glória a Deus. Então vamos lá. Pastor Jorge, nós te amamos. Reconhecemos tudo que o Senhor fez em prol da obra do Senhor, dedicando toda a sua vida, todos os seus momentos de lazer, em prol do Ministério Vila Nova. Por isso, receba o nosso amor e o nosso carinho. E as nossas palmas bem fortes para o Senhor. Graças a Deus, estamos felizes por mais um mandato, comemorando aqui o aniversário do nosso pastor Jorge, juntamente com a pastora Flávia. Nós queremos dizer que amamos muito o Senhor, que o respeitamos e o honramos, como realmente algo escolhido pelo Senhor, nesta terra para nos abençoar. Que Deus possa estar te abençoando através deste hino mais uma vez, pastor Jorge, pastora Flávia, nesta data tão especial. Esse hino tem como título Deus está contigo, o Senhor vai continuar estando contigo. Amém? Em nome de Jesus. Onde tem unção, tem poder de Deus, tem milagre, tem vitória para o povo seu. Deus se manifesta com a sua glória, tudo acontece porque Ele é Deus. Onde tem ungido para Deus usar, pode ter certeza, algo vai mudar. Gigante vai morrer, menino vai vencer, Deus vai operar. Deus opera mesmo quando quer, Ele é Deus e usa quem quiser. O impossível vira realidade onde existe fé. Da fraqueza a força vai surgir, alimento do céu vai cair. Se o mar estiver pela frente, vai ter que se abrir. Quando Ele escolhe um guerreiro, enche de virtude, enche de unção. Ele muda até o mundo inteiro pra seu escolhido ser um campeão. De um simples pastor de ovelha, Ele faz um rei, um grande vencedor. De um menino que vive sonhando, Ele honra o sonho e faz governador. E vai fazer você ser ungido, ser usado onde você pisa. Tu serás abençoado onde você passa. Deus contigo sempre está. Vai fazer você pisar sobre serpentes e escorpiões, arrebentar as correntes, quebrar os grilhões. Deus contigo sempre está. aleluias. Deus está contigo, pastor Jorge, em nome de Jesus, aleluias. Glória a Deus. Deus pega o homem, faz dele um guerreiro, um grande vencedor, amém? Aleluias. Deus opera mesmo quando quer, Ele é Deus e usa quem quiser. O impossível vira realidade onde existe fé. Da fraqueza a força vai surgir, alimento do céu vai cair. Se o mar estiver pela frente, vai ter que se abrir. Quando Ele escolhe um guerreiro, enche de virtude, enche de unção. Ele muda até o mundo inteiro pra seu escolhido ser um campeão. De um simples pastor de ovelha, Ele faz o rei, um grande
deputado Ademir Menezes. Muito obrigado, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, dizer da grande alegria de ter as bênçãos de Deus, desta oportunidade de vir nesta noite, a este momento tão importante, não somente para o senhor, pastor Jorge, e para toda a sua família, mas importante para nós. Eu sou muito agradecido a Deus por ter me dado a oportunidade de gozar da sua amizade, do seu companheirismo, das suas bênçãos, da sua presença em tantos momentos de dificuldades. Lá estava o pastor Jorge com a sua família a nos ajudar. Quero cumprimentar a todos os pastores, a todas as lideranças, os pastores presidentes, em nome do meu pastor Newton Abreu, que aqui se faz presente, pastor presidente, meu irmão Josué, este homem que eu sonhava tanto e falava com ele já há muitos anos. Eu espero em Deus vê-lo presidente do campo Vila Nova, assumindo, dando sequência, assumindo esse bastão e fazendo com que esse trabalho possa continuar crescendo tanto como vem crescendo. É isso? Cumprimentar aqui o deputado Lívio, em seu nome eu quero cumprimentar toda a classe política aqui presente, viu, Lívio? Vereadores, prefeitos e todos. Mas, pastor Jorge, que Jesus continue abençoando o senhor, dando ao senhor muita saúde, muita paz com a sua família, porque nós precisamos muito do senhor, dos seus conselhos, das suas bênçãos, das suas presenças, da sua presença. Isto é muito importante para todos nós. Que o senhor continue a nos guiar, o senhor continue com essa paciência tão grande na hora que é necessário, mas também agindo com muita energia quando é necessário. Este é um perfil do senhor e é exatamente este perfil que eu respeito muito. Então que Deus abençoe o senhor, meus parabéns, muitas felicidades, e quero ter a oportunidade de participar de muitos outros aniversários do senhor. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe nosso deputado Ademir Menezes. Deus abençoe. Graças a Deus, a paz do Senhor para todos. Quero cumprimentar com muita alegria pastor Jorge mais uma vez, pastora Flávia, parabenizá-lo, pastor Jorge, por essa data tão linda. É uma alegria, um prazer, mais uma vez, poder cantar no seu aniversário. Esperamos ainda repetir isso muitas vezes. O Senhor para nós é um pai, é o paizão, tá bom? Deus abençoe no nome de Jesus. Estão doendo os seus pés, quase não suporta a dor, mas está com a mão no arado, mesmo estando já cansado, é soldado lutador. Suas forças estão poucas, já não tem tanto vigor, mas só fala a verdade, não é soldado covarde, obedece ao seu Senhor. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar. O que não pode fazer,
na batalha, pede alguém pra lhe ajudar. Jamais pense em desistir, pois trabalha com prazer. Sofre como um bom soldado, estando já cansado, quer lutar até morrer. Receba a nossa homenagem, pastor Jorge. Queremos dizer que nós te amamos muito. Ofegante ele vai, sua chama não se apaga pela obra do amor do seu coração não vai. Muitas vezes já chorou, pois a alma ele possui. Se num campo ele tombar, consegue se levantar com a ajuda de Jesus. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar. O que não pode fazer sozinho na batalha, pede alguém pra lhe ajudar. Jamais pense em desistir, pois trabalha com prazer. Sofre como um bom soldado, desmechando já cansado, quer lutar até morrer. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar. O que não pode fazer sozinho na batalha, pede alguém pra lhe ajudar. Jamais pense em desistir, pois trabalha com prazer. Sofre como um bom soldado, desejando já cansado, quer lutar até morrer. Sofre como um bom soldado, mesmo estando já cansado, quer lutar até morrer. Após eu quero convidar aqui já o Grupo Galbano e o Melodia. Grupo Galbano, Melodia. Logo após o pastor Gentil. Aqui, nosso Grupo Galbano, Melodia, louvando ao Senhor. Aproveitar, cumprimentar o nosso deputado Daniel Messac, nosso amigo, pastor da nossa igreja também. Deus abençoe, deputado Daniel. Ali o vereador Genor Mariano, nosso companheiro. Deus abençoe. Deus possa abençoar. Pastor Gentil. Logo após, Galbano e Melodia. Eu quero, com muita alegria, saudar a todos vocês, irmãos, irmãs, amigos, pastores, pastoras, obreiros, homens da vida pública, pessoas das mais diferentes áreas de atuações, saudá-los na paz do Senhor e dizer da minha alegria de estar convosco nesta noite para comemorar o aniversário do pastor Jorge Branco de Gouveia. Vir numa festa como essa
é sempre um motivo grande de satisfação. Poder cumprimentar um homem como o pastor Jorge, pela história que ele tem, pelo trabalho que ele tem feito, pelos resultados de tudo aquilo que ele fez através do seu vasto, profícuo, importante ministério, é sempre um motivo de satisfação. Eu até às vezes fico pensando, pastor Jorge, que Atos dos Apóstolos fala a história da igreja. Mas esse livro ficaria mais bonito ainda se contasse a história sua na igreja do Senhor Jesus. Porque sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos é o único livro da Bíblia que não termina. Quando a gente lê o último versículo, parece que queremos ler mais. Porque a história da igreja continuou. E essa história continua bonita, importante, vitoriosa, porque homens como o Senhor ajudou a construir essa história. Ajudou a fazer essa história. Se a gente viaja pela região de Goiatuba, Caldas Novas, Morrinhos, Piracanjuba, Pontalina, só ouve falar do Senhor. Se vai para Creúna, só ouve falar do Senhor. Se vai para outros lugares, também gente falando do Senhor. E eu tive o privilégio de poder cooperar com o Senhor um bom tempo e guardo aquilo como boas lembranças na minha mente. E às vezes fico pensando também, quando a gente lê Hebreus 11, que fala dos heróis da fé, seria interessante se o seu nome estivesse lá também, porque pela fé o Senhor venceu, o Senhor acreditou no ministério e fez este grande trabalho. Então estou aqui nesta noite para te cumprimentar, desejar que essa data repita muitas e muitas vezes na sua vida. Eu faço muitos casamentos. Um dia desse, depois de fazer um casamento, uma pessoa me abordou e disse assim: engraçado, o pastor Jorge faz casamento parecido com o seu. Aí eu disse para aquela pessoa: aprendi com ele. Então eu tenho aprendido muito no seu ministério. E louvo a Deus pelo ministério de Vila Nova, porque quando eu cheguei em Goiânia foi o ministério que me recebeu. E assim eu quero nesta noite desejar que as ricas, preciosas e bonitas bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. E lembrando a oração sacerdotal que diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Parabéns, Deus o abençoe ricamente. Que o que nos admiramos no Senhor, pastor Jorge, é o fato do senhor ser grato a Deus. E gratidão é algo muito especial na vida do ser humano. Gratidão derrama sobre as nossas vidas todas as bênçãos dos céus e fecha o inferno. Por isso o senhor é um homem abençoado, porque o senhor tem sido grato a Deus por tudo o que ele tem feito na vida do senhor, no ministério do senhor. Então, em nome do Gálbano, do Departamento de Varões, e também acho que posso dizer em nome do Melodia, que Deus continue derramando sobre a vida do senhor, sobre a vida da pastora Flávia, ou melhor, irmã Nega, né? Que Deus realmente, em Cristo Jesus, continue concedendo ao senhor muita saúde e muita paz. Eu quero convidar o irmão Josué Almeida, que entrega uma lembrancinha ao pastor Jorge, em nome do Departamento de Varões. Amém. Venho te agradecer.
Queridos irmãos, irmãs, com muita alegria, eu vos cumprimento com a santa e doce paz do Senhor Jesus. Amém? Eu não podia, em hipótese alguma, deixar de estar aqui no aniversário do pastor Jorge, e eu estava ali assentado, evidentemente fazendo voltar a fita, e lembrando que o pastor Jorge chegou aqui para Goiânia, ele ainda era bem jovem, 36 anos de idade. Esse é o 37º aniversário que o pastor Jorge celebra e comemora aqui em Goiânia, mais especificamente em Vila Nova. Eu acredito, pastor Jorge, que o tempo que passamos junto dá para todo mundo ver e perceber o quanto a nossa história se misturou ao longo desses anos. Eu sou um homem privilegiado, porque eu tive a oportunidade, eu estava lembrando disso esses dias atrás, eu tive a oportunidade, Deus tem que usar alguém, e Deus usou o pastor Jorge para me desafiar, deixar o trabalho secular e me enganjar de vez no ministério. Pastor Jorge, valeu aquele desafio que o senhor me fez, porque se não fosse aquele desafio, pode ser que eu tivesse até lá, até hoje, me ocupando com a vida secular, ou quem sabe fazendo alguma outra coisa. Isso mostra a grande participação do Senhor na minha vida e na vida da minha família. Praticamente não há nada na vida da minha família que não tenha passado pelas suas mãos, pelo seu olhar, e eu sou eternamente grato a Deus por isso. Eu disse para o Senhor, e repito, que eu tenho como verdadeiro pai, porque a nossa relação de tantos anos, ela fez com que essas coisas acontecessem. Que Deus continue abençoando o senhor continua ainda bem jovem. Eu estava ouvindo aquele hino, que fala que já estás tão cansado e sem força. Eu perguntei, será se ele está gostando disso? Porque ele gosta sempre de estar com muita força, e como de fato tem. Irmã Nega, a quem a gente não dá conta de chamá-la de Flávia, mas simplesmente de Irmã Nega, por tudo que a gente viveu, por tudo que a gente experimentou junto. Pastor Jorge, enquanto Deus me der a oportunidade, eu não quero perder a festa de aniversário do senhor. Até hoje não perdi, e não quererei perder, exatamente porque o senhor significa muito na minha vida, na vida da minha família. Deus abençoe o senhor. Não vou aqui relatar tantas coisas engraçadas que aconteceram entre nós, oportunamente eu faço isso, tantas coisas que nos renderam sorrisos, tantas coisas que nos renderam preocupações, e tantas outras coisas que foram um verdadeiro desafio para nós. Parabéns, 73 anos, bem vivido, bem curtido, que Deus lhe dê tantos quantos o senhor ainda desejar. Não vou falar 100, porque senão o senhor vai falar para não limitar Deus. Deus abençoe, parabéns. Dizer, pastor Jorge, que é uma honra poder me dirigir ao senhor em nome de todos os pastores dirigentes. Sei que, por mais que eu me esforçasse aqui para expressar todo o sentimento que todos nós pastores temos, respeito, carinho pelo senhor, eu não daria conta de traduzir isso em palavras. Mas o senhor é para nós, pastor Jorge, um exemplo de homem de Deus, um exemplo de fé, de integridade, de dinamismo. O senhor é para nós esta referência.
E nós louvamos muito a Deus pela sua vida. E a nossa oração, nosso desejo é que Deus continue dando ao Senhor muitos anos de vida, conservando o Senhor com saúde, com essa mesma alegria, esse mesmo dinamismo e essa visão ampliada do reino de Deus. Quero deixar aqui a nossa palavra de felicitações em nome de todos os colegas, pastores, dirigentes, e desejar ao Senhor um aniversário abençoadíssimo, muitos anos de vida. E eu quero finalizar, parafrasear aqui o que o apóstolo João disse na sua terceira carta ao amado Gaio. Amado pastor Jorge, desejamos que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Que Deus continue abençoando o Senhor, dando saúde e, enfim, tudo aquilo que o Senhor ainda deseja alcançar, que o Senhor possa contemplá-lo com esses sonhos que ainda o Senhor tem. Eu sei que o Senhor é um homem que sonha, que tem muito sonho ainda, muitos projetos, não é? E nós desejamos que as ricas bênçãos de Deus sejam derramadas cada dia mais sobre a vida do Senhor. Parabéns, felicidade, tudo de bom para o Senhor merece tudo de bom. Os pastores, pode vir aí, pode vir entregar essa lembrança, enquanto nós vamos ouvir um fundo musical aqui, da região ali, Tuiutaba não, é Inhumas, Itaberaí, aqui os pastores de Rio Verde, os pastores de Rio Verde, tá? Todos aqui dessas regiões, Rio Verde, Jataí, também Jardim, ali de Anápolis, todos os pastores dessas regiões, tá aqui a turma lá de Quirinópolis, Rio Verde, lá de Montevidéu, pastor Zedequias, nosso líder lá. Aqui os pastores de Anápolis também, os pastores de Caldas Novas. Muito bem, pastor André, nosso líder ali, comandante da polícia ali de Caldas Novas, nosso pastor, está chique, o nosso pastor ali, comanda a polícia militar ali em Caldas Novas, nosso dirigente, nossa igreja ali em Caldas Novas. Graças a Deus. Catalão, tá ali. Catalão, que bênção, irmão. Terra que mana leite e mel. Ei, maravilha. Vamos lá, gente. A equipe de louvor já pode ficar aqui. Já está terminando. Equipe de louvor. Cadê o pastor Gilmar? Tá aí? Mas antes do louvor, nós vamos ouvir o pastor Abigail, tá? Eu quero pedir o pastor João Ataídes e o pastor Guilmar para conduzir o pastor Abigail até aqui o púlpito. Já está encerrando aqui. Aqui o pastor André. É o Silva, pastor André Silva. Pastor de Piracanjuba aqui, pastor Wellington. Pastor Walter. Pastor Zé Denilson, você foi para o Rio Verde? Voltou? Já está aí? Aproveitar e agradecer o Coronel Heber. Mandou as viaturas para estar a segurança aqui. Já vou aproveitar a Máurea, Marta, Mateus e Marquinhos. Vocês escolhem quem vai falar em nome dos filhos aí. Boa noite a todos. Na paz do Senhor.
Parabéns ao Ministério de Vila Nova por esta comemoração merecida do seu pastor Jorge Branco de Gouveia. Eu, que não sou do Ministério de Vila Nova, devo a este homem a razão de que aqui estou nesta noite, em nome da Convenção Estadual e também da Convenção Nacional, trazer o meu abraço sincero. Pastor Jorge nem sabe a consideração que eu tenho com ele. Eu escrevi um livro ultimamente, a minha biografia, que entre os que fizeram a apresentação, Pastor Jorge fez a diferença. Obrigado, Pastor Jorge. Nesta noite deixamos outros afazeres, viagem para aqui estar, trazer o nosso abraço em nome também do Ministério Fama, vários que estão por aí. Parabéns à família do Pastor Jorge, você está nascendo de novo. Eu e Jorge iniciamos mais ou menos paralelo, quando iniciamos o ministério, lá na década de quase 50, por aí fora, e ele foi mais feliz do que eu, porque ele teve a coragem de passar o cajado para o seu filho, e ainda eu não tive essa coragem, mas ele está me encorajando muito, quem sabe não vai demorar tanto. Então aqui estou, Pastor Jorge, em nome meu, em nome da minha família, e do Ministério Fama, da Convenção do Estado e também da Nacional, trazendo o meu abraço sincero ao Senhor. Parabéns! Aleluia. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Aproveitar aqui em nome da juventude do Ministério Vila Nova, aqui representando o Ministério de Adolescentes e o Ministério de Jovens. Nós queremos cumprimentar o nosso pastor Jorge Branco de Gouveia, parabenizando, porque de fato é um pastor muito jovem que nós temos, né? Um presidente de honra, foi o nosso presidente, é o presidente de honra mais jovem do Brasil. E nós queremos parabenizá-lo e agradecer. Escolhemos algo especial para o senhor, pastor. Acho que o senhor vai gostar muito. Aqui, ó, está escrito aqui, um nome especial aqui. Aqui também, esse é o presente dos jovens. Esse é o presente dos adolescentes. Amém? Nós queremos com isso estar parabenizando o senhor. E está aqui, chefe, olha, está escrito aqui, ó. Fazenda Lontra, em nome do Ministério Jocomp. E aqui está também Fazenda Lontra, em nome do Gerá, que é o Ministério de Adolescentes aí, para o senhor estar lembrando de nós, quando nós formos lá tomar aquele cafezinho. Nós vamos dedicar uma canção ao nosso pastor, mas eu gostaria nesse instante de pedir a todos, inclusive os irmãos que estão aí no fundo, que estivessem nos ajudando a homenagear o pastor Jorge. Se você está aqui é porque você gosta, tem uma consideração especial pelo nosso pastor. Então eu queria, nesse momento, um silênciozinho só para você ouvir essa música, que é uma música muito especial. Podemos contar com todos, silêncio aí, por favor? Amém? Melhorou. Vamos cantar. Oi. Sua história é um exemplo para mim. O seu testemunho tem me aproximado de Deus. Se eu viver mais de 80 anos, quero ser como você, pastor. Testifica sobre quem você é, sua obra, sua vida, seu amor, sua fé. Os meus filhos vão saber que se hoje adoro a Deus, é por tudo que você me ensinou.
não poderia ser diferente nesta noite, o nosso coração estar jubilando na presença do Senhor, por termos o privilégio e a alegria de poder mais uma vez comemorar o aniversário do nosso pai. Eu, particularmente, sou fanática por ele, né? Eu sei que meus irmãos também, todos admiram, a família toda. E eu louvo a Deus porque meu pai sempre foi um homem. A palavra de Deus nos diz que é melhor ter um bom nome do que muitas riquezas. E meu pai, a coisa que ele mais preza na vida dele é o nome. Ele fala que ele pode perder tudo, mas o nome, não. E eu louvo a Deus porque ele tem um bom nome na família. Ele tem um bom nome no meio da sociedade. Ele tem um bom nome com os amigos. Então é um homem que realmente ele diz que é o homem mais feliz da terra. E ele tem razão para isso, né? Para ser o homem mais feliz. Por ter uma esposa maravilhosa como Deus deu para ele. Uma mulher que encanta a todos, né? Ter filhos abençoados que são apaixonados por ele e admiram ele. Os netos, bisnetos e os amigos, todos admiram ele. Então nós louvamos a Deus, papai, pela sua vida, por mais um ano de vida que Deus tem dado ao Senhor. Nós rogamos ao Senhor as bênçãos do Senhor sobre a vida do Senhor. Toda sorte de bênção, paz, alegria, saúde, que nunca falta essa alegria, né? Esse jeito extrovertido de estar sempre nos elevando. Por mais que às vezes a gente passe por dificuldade, às vezes é tendente a cair um pouquinho, ele chega, levanta a cabeça. Eu estou aqui morrendo de dor nas cadeiras, mas estou alegre. Então, irmãos, isso é maravilhoso. É um testemunho de vida para nós. E eu quero aproveitar essa oportunidade. Eu tenho que dar um testemunho. Porque a minha história, ela é conhecida por todos, não é verdade? Quem não conhece a história do Velocípede aí? Pouquinha gente não conhece. Meu pai, quando eu tinha mais ou menos uns 4 a 5 anos de idade, eu gostava de um bico que era demais, viu, pastor Gentil? E ele era implicado com aquele bico. Ele falou para mim: olha, minha filha, se você jogar esse bico fora, o papai vai te dar um velocípede. E eu, como estava doida por causa do velocípede, peguei o bico, mais do que depressa, e joguei fora. E toda a vida ele foi me levando com esse negócio desse velocípede, e esse velocípede nunca chegou. Quando foi esses dias, ele falou: ó, eu não quero dever para ninguém. Eu não quero dever para ninguém, não quero negócio de promessa que eu não cumpri. É o seguinte, eu vou pagar minha dívida para você nunca mais falar desse velocípede, tá bom? Tá bom, pai. Eu vou te dar uma bezerra dá para pagar um velocípede? Falei, dá. E você vai dar o testemunho que eu paguei minha dívida com você. Então eu quero dizer para os irmãos que ele não me deve mais um velocípede. Tem 43 anos que ele me fez a promessa do velocípede. Não me deu um velocípede, mas me deu uma bezerra que vai dar uma boiada. Daqui uns tempos eu conto para vocês, tá bom? Que Deus abençoe, pai. Felicidade para o Senhor, viu? Amém. Deus abençoe. Aqui os filhos. Deus abençoe. Quero convidar aqui também pastor Júnior, André Júnior já. Pastor André, senta aí, eu estou preocupado com o senhor aí. Eu quero convidar aqui os netos, rapidinho. Corre aqui os netos, vem cá, rapidamente. Cadê os netos? Nós depois já vamos passar um vídeo e nós já vamos ouvir o nosso pastor. Cadê os netos? Rapidinho, Flávio. Cadê? Vem aqui, rapidinho. Aqui é muito neto, viu? Aqui é muito, olha que benção. Pastor Flávio. Pastor Flávio ali é o neto mais velho. Olha que moçada. Vocês vêm pra cá, netaiada, vem cá. Depois vocês cumprimentam. Aí, vem aqui os netos. Olha que turma abençoada, Juliana, olha. Eita, que maravilha, olha. Mas é bonita essa família, não é, meus irmãos? Tá ali o tio Joaquim Branco. Vai sim, tio Joaquim Branco. Deus abençoe. É o irmão do nosso pastor Jorge. Nós vamos ouvir uma palavra aqui pelo um dos netos. Eu não sei se vai ser Ana Flávia, se vai ser Juliana,
Mas vem cá, Rafael. Rafael que tá puxa demais do chefe, é o fazendeiro aqui. Ele vai falar em nome de todos os netos. Rafael. Cumprimento os irmãos com a boa noite. A paz do Senhor. Quero dizer que minha tarefa aqui hoje não é fácil, né? Porque eu sou o que menos gosto de falar. E meu pai me fala para falar em nome dos netos. Tem neto pastor, neto pregador, neto aí que já é doutor, e ele escolhe logo eu, que não sou muito de falar. Mas eu quero hoje aqui deixar um versículo da palavra de Deus para o Senhor. Este versículo eu já meio que imaginava que meu pai ia pedir para mim falar. E eu já vinha pensando em algo que eu poderia falar aqui para o Senhor hoje. E eu já tinha pensado em um versículo para falar. E quando foi ontem a gente almoçando, meu pai falou, prepara que você vai falar. Eu não me surpreendeu porque eu já meio que esperava. E ele falou, tem um versículo assim, fala esse versículo se eu gosto desse versículo. E eu peguei e falei, pai, na verdade eu já imaginava que o senhor ia pedir para me falar. E eu já tinha pensado neste mesmo versículo. Eu já fiquei mais tranquilo, que eu falei, o Espírito Santo então já confirmou a palavra aqui agora. E eu quero deixar aqui para o senhor esse texto que encontra no livro de Salmos, o capítulo de número 37, versículo de número 23, que diz que o Senhor confirma os passos de um homem bom. E eu também lendo em outra versão diz que o Senhor confirma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. E realmente essa palavra a gente tem visto ela se cumprir na vida do Senhor, porque onde o Senhor tem colocado a mão do Senhor, as decisões que o Senhor tem tomado, onde o Senhor tem pisado, Deus tem confirmado, Deus tem prosperado. Hoje temos uma família abençoada e sabemos que devemos isso às bênçãos do Senhor que está sobre a sua vida. E que Deus possa continuar abençoando a vida do Senhor. Dizer que eu estou aqui para continuar servindo o Senhor, honrando o Senhor, continuar sendo companheiro do Senhor, seja para comer frango caipira, seja para pescar, seja para apagar fogo de madrugada na fazenda. Nós estamos aqui para isso. E dizer, do grande admiração que eu tenho pelo Senhor, o grande carinho que eu tenho pelo Senhor, o grande amor que eu tenho pelo Senhor. E o Senhor fala que eu não sou muito de conversar quando a gente viaja, quando a gente anda. E eu falo que eu gosto de ficar só escutando, que é para mim aprender. E eu digo que depois que eu comecei a andar com o Senhor, de uns 2 anos para cá, eu já tenho certeza que eu aprendi muitas coisas e sei que tenho para aprender ainda muito mais com o Senhor. E que o Senhor possa continuar sendo este homem simples, este homem da forma que o Senhor é. Eu estava até esses dias pensando, eu falando, o Johnny e a Magda que está aqui hoje, eu falei, eles devem ficar olhando o Senhor muitas vezes lá sentado no chão, chupando laranja, tomando café. Eu acho que eles nem imaginavam a importância que o Senhor tem aqui no nosso estado, hoje aí com tantas autoridades, prefeitos, deputados. Mas eu tenho certeza, porque hoje o Senhor tem o que tem, é o que é, pela humildade e pela simplicidade do Senhor. E que Deus possa continuar, dando saúde ao Senhor, fortalecendo essa coluna, que nós ainda tem muita coisa para fazer ainda aí para frente. Eu quero dizer que eu amo o Senhor e quero continuar servindo o Senhor, servindo a minha avó e servindo o meu tio Marquinhos no que eu puder. E eu agradeço a oportunidade. Eu quero nessa noite aproveitar essa oportunidade, saudar a todos presentes, as autoridades com a paz do Senhor. Deus possa abençoar a todos. E em especial nessa noite, aproveitar esse momento, em nome da nossa diretoria, em nome do Ministério Vila Nova, que aqui está representado pelos pastores vice-presidentes e suas esposas, deixar a nossa palavra, pastor Jorge, acima de tudo, de parabéns pela a data de aniversário que o Senhor comemora e por tudo que o Senhor tem representado a cada um de nós. Louvo a Deus, olhando a face dos nossos pastores que aqui estão, todos, graças a Deus, foram direcionados e orientados pelo Senhor ao longo do desenvolvimento ministerial.
E nós agradecemos a Deus pela sua vida. Só de nós passarmos ali, sempre, quase todos os dias, na presença do Senhor, rindo com o Senhor, aprendendo com o Senhor, para nós é um motivo de satisfação. E nessa data, estar aqui para nós é um motivo de prazer. Eu quero deixar para o Senhor aqui, no nome da nossa presidência, uma palavra que se encontra em Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo de número 1, que diz: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. O que está acontecendo aqui hoje, e o que tem acontecido ao longo do período, dos momentos que nós nos reunimos para comemorar o seu aniversário, é justamente porque ao longo do ministério do Senhor, como desbravador que o Senhor é, como homem de coragem que o Senhor tem lançado o pão sobre as águas. E hoje, mais uma vez, o Senhor está colhendo na presença de amigos, colhendo na presença de irmãos, nesta homenagem, nos parabéns que aqui já foram dados ao Senhor, na fala da sua família, na fala de todos nós que aqui estamos, os presentes que o Senhor tem ganhado. Isso é o resultado do que o Senhor lançou sobre as águas, com muito amor, com muita fé, com muito carinho, com muita dedicação no trabalho do ministério. Então eu quero nessa noite desejar, no nome do nosso ministério, parabéns ao Senhor por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem representado a cada um de nós. E nós te agradecemos, e nós queremos aqui estar na mão aqui do nosso pastor, segundo o vice-presidente, pastor João Ataídes, entregar para o Senhor esse singelo presente, essa homenagem, né? A pastora Simone vai entregar aqui o buquê de flor à nossa pastora Nega também, né? Desejando ao Senhor parabéns. E eu queria também aproveitar esse momento, e também no nome do Seminário Pentecostal de Goiás, o CEPEGO, o qual o Senhor acreditou, e até hoje também nós temos feito grande trabalho, graças a Deus, porque o Senhor tem nos dado aval. Entregar também esse presente, a pastora Rosane vai estar entregando na mão do Senhor, desejando também ao Senhor parabéns, e que Deus possa estar continuando abençoando o Senhor grandemente, na pessoa do Senhor e tudo aquilo que o Senhor é. Muito obrigado. Amém. Os pastores podem abraçar. Aí está a homenagem dos nossos vice-presidentes. Deus abençoe. Meus irmãos, 2 minutinhos nós vamos ver o vídeo e depois já passar para o nosso pastor. Mas eu queria convidar aqui os pastores, região 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, para você vir aqui entregar seu presente, da 10 a 17. Cadê os irmãos, pastores? Da 10 a 17. E a coordenação, os departamentos que tiver também, com a sua lembrança, por gentileza. Pode deixar lá na ponta, lá, o vídeo que nós, assim que os pastores entregar presente, nós vamos descer com o nosso pastor. Ele vai estar vendo um vídeo ali, em homenagem a ele. O vídeo de todo o ministério de Vila Nova. Conta um pouquinho da sua história. Assim, os pastores chegaram depois, da região 10 até a 27, vocês podem vir. Porque chegam alguns pastores depois, da região 10 até a 27. Se você chegou depois, pode vir entregar o seu presente. Pastores, entrega e vamos, nós não pode ficar, senão vai demorar. Depois, no final, você pode conversar, fique à vontade. Aqui os pastores. Vamos lá, pastores. Vou dar 2 minutos e depois nós vamos parar e ele vai ver o vídeo. Nós louvamos a Deus. Começamos um pouquinho tarde, mas nós já estamos encerrando. Só falta ver o vídeo e passar para o nosso pastor. A pastora Flávia, ela não fala, não gosta de falar. Nós vamos deixar ela para outra oportunidade. Doutor Túlio, Deus abençoe, viu? Nosso prefeito e futuro prefeito novamente. Vamos levar ele de novo à cadeira ali do município de Aparecida de Goiânia. Deus abençoe. Aparecida não. Aparecida é o Ademir Menezes. Senador Canedo, doutor Túlio. Nosso deputado Daniel Messac. Divino Rodrigues é o meu vereador. Eu vou votar nele. E quem gosta de mim, vota nele também, no Divino Rodrigues, viu?
é o nosso vereador. Que maravilha. Cadê os pastores? Pastores da região 10, é o pastor Zé Roberto aqui. Sou Zé Roberto, que é líder na nossa região ali do Senador Canedo. Pronto, nós vamos levar o nosso pastor. Tem mais algum aí? Não tem não, né? Depois, muito bem. Nós vamos, Moacir, leva nosso pastor, nós vamos ver um vídeo. E logo após, ele já vai estar dando a sua palavra. Pastor Jorge Branco de Gouveia, um ministério alicerçado na fé e no amor ao Evangelho de Cristo. Um exemplo de homem de Deus. Nascido em 24 de maio de 1939, na cidade de Itapirapuã, Goiás. Uma data comemorativa houve no céu e na terra, pois um soldado de Cristo veio à existência diante dos homens. Para os pais, José Branco de Gouveia e Benedita Lobo de Gouveia, um filho exemplar. Seu casamento, um exemplo de esposo, fiel companheiro da sua amada pastora Flávia Rodrigues de Gouveia. Estamos aqui recordando a vida, a obra e o ministério do pastor Jorge, que começou exatamente aqui em Goiatuba. Foi a partir dessa cidade que ele ficou conhecido no estado de Goiás, no Centro-Oeste e também no Brasil. O pastor Jorge Branco de Gouveia, há mais de 50 anos, começou seu ministério aqui, exatamente nesta igreja. Essa Assembleia de Deus aqui, hoje ela é um campo com quase 3.000 pessoas, aproximadamente 30 congregações, mas no início, quando ele chegou aqui, estava no nascedor do trabalho. Ele é um dos fundadores dessa igreja e começou do nada. Os seus filhos também nasceram aqui. Alguns deles nasceram aqui, inclusive o pastor Josué, pastor presidente hoje da Assembleia de Deus Vila Nova, que é um fruto desse trabalho. Saiba que foi aqui onde tudo começou. Toda a vida ele foi um pastor amoroso, prudente e bom pai de família, né? Foi muito bom, o tempo dele aqui foi muito bom, muito importante. O dinheiro que ele me dava para fazer compras para mim, ele não dava mais. E um dia eu tinha uma festa e eu precisava ir nessa festa e eu não tinha sapato novo. Mas eu tinha um chinelo, uma sandália nova e fui de sandália. Aí quando eu cheguei, ele olhou assim nos meus pés e falou assim: Manazir, com sapato ou sem sapato, glória a Jesus. Era muito importante, eu tinha muita confiança na gente. Nunca que esqueço dele. Parece que nunca entrou um pastor aqui que eu amasse igual eu amei ele. Assim que eu a lembro dele, parece que eu tô vendo ele com aquele sorriso bonito e tal. Chegar lá em casa, ele chegava lá no portão: Valenzinha! Eu falava: oi, pastor Jorge, tô aqui. Ele ia, conversava. Os outros são bons, os pastores são bons, mas ele era demais. E ele foi um bom pastor aqui em Goiatuba. A gente era muito amigo, né? Que a gente sempre amiga da irmã Negra, que ela era muito hospitaleira, ele também hospitaleiro. Aí eu sempre fico lembrando disso, das bênçãos, né? Dos cursos de oração, que a gente ia lá pro Breve Bezerra, nos cursos de oração, que ficava lá até o dia amanhecer, onde Deus enviava o Espírito Santo de Deus, manifestava, e era muito recebido o batismo com o Espírito Santo ali. O ministério do pastor Jorge, quando fala que em Goiatuba, não só com os crentes que conheceu ele, mesmo com as pessoas amigas, todo mundo parece que sente saudade dele. Ó, pastor Jorge, eu posso até falar de você, mas não admito outro falar. As congregações que ele foi abrindo,
era com aquela vespinha dele, chegando com maior entusiasmo, nunca reclamava. Ele tinha um dizer até interessante. Ele falava assim: eu como abóbora, mas eu roto toicinho. Talvez se fosse a época de caviar, ele falava, né, que ia rotar caviar. Mas então, ele falava. E quando vocês fizeram a pergunta, se lembra de dificuldade dele aqui, o pastor Jorge era uma pessoa que ele não deixava transparecer. A palavra de Deus era pregada seja onde for, nas congregações, nas fazendas para todo lado. Aí ele levava a palavra com alegria, primeiro naquela vespinha, não era nem pastor, não tinha acho que nem salário quase, mas ele ia com alegria e fazia a obra de Deus. Pastor Jorge, muito prazer, muito saudade nós temos do Senhor e Deus que te abençoa para sempre. Pastor, nós te amamos, você e sua família. Seja muito feliz juntamente com a irmã Negra, com todos os filhos, netos, toda a família do Senhor. Nós estamos te aguardando a sua visita aqui. Em nome de Jesus, que você venha nos visitar. Nunca esqueci dos seus trabalhos. O senhor está encerrando a sua carreira pastoral, mas saiba que depois que para, o Espírito de Deus continua fazendo a obra. Para seus filhos, Marcos, Mateus, Marta, Máurea e Josué, um modelo de pai sempre com muita sabedoria e temor ao Senhor. Seu chamado: um ministério de força e vitória. Depois de 50 anos, entrega o campo com quase 250 igrejas e hoje, jubilado, pode glorificar a Deus pela fidelidade com a sua vida, pois não lhe faltaram companheiros para lhe apoiar. Diante da sociedade, um homem íntegro e conceituado. E o que eu quero dizer é que a minha consideração e estima é muito grande, e mesmo quando lembro que o senhor esteve aqui no sepultamento do Lázaro, meu irmão, que ele tanto considerou também, então eu e minha família levamos essa mensagem de estima ao pastor Jorge Branco com toda a sua família. Eu também quero desejar somente sucesso e coisas boas para o pastor Jorge, pois apesar da minha infância e da juventude ter pouca lembrança dele, mas tenho certeza, ele foi uma pessoa maravilhosa aqui no rebanho aqui, do Senhor Jesus aqui. Quero desejar a ele sucesso, que ele continue sendo aquela pessoa, que eu sei que ele nunca vai mudar, porque o pastor Jorge foi uma pessoa muito amada em nosso meio. Então a gente tem uma grande consideração com ele, e que Deus possa continuar com ele nesse trabalho, mesmo assim, ele deixando, né, passando para o seu filho, mas que eu quero desejar a ele muito sucesso e que ele continue sendo feliz e batalhador, e continue sendo essa pessoa maravilhosa. E para ele agora eu digo que ele vai em frente, que Deus é com ele, né, como foi lá em Goiatuba e em todos os lugares, né, que ele leva a palavra de Deus, ensina a doutrina, né, de preparar o povo, né, para o encontro com Jesus um dia, né? Recebemos o pastor Reginaldo e sua equipe com muito prazer. Se um dia vocês puderem vir aqui em casa, recebemos com prazer. Então a comitiva que vocês enviou são representantes. Eu recebemos aqui como fosse o senhor, pastor Jorge, e você agora, Josué, como pastor presidente. Respeitosamente recebemos essa equipe e fiquei muito satisfeito de receber essa equipe aqui em casa. Eu e minha esposa e toda a família e familiares. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites. Parabéns, pastor Jorge Branco de Gouveia, pelo seu aniversário. Que Deus continue te abençoando e te dando graça.
Graças a Deus. Deus abençoe. Os irmãos prepararam esse vídeo. Agora nós vamos passar para o nosso pastor, para ele deixar a sua palavra. Logo após nós estaremos orando e já servindo o jantar. Pastor Daniel Delmont. Pastor Daniel, está por aí? Pastor Daniel. Deus abençoe, pastor Daniel. Vem aqui, pastor Daniel. De 0 a 10, região de 0 a 10. Pode vir, pode ficar aqui mesmo. Cadê a região de 0 a 10? Região de 0 a 10. Vem aqui entregar a sua lembrança. Sua lembrança. Cadê os irmãos? Da 0 a 10. Pode entregar aqui a lembrança. Aqui estão os pastores. Região 1, região 2, região 3. Aqui o pastor Jales. Os pastores aqui. Que maravilha. Essas regiões são as maiores, né? Meus irmãos, rapidinho nós já vamos servir o jantar. Amanhã é feriado aqui em Goiânia. Amanhã é dia de São Jorge, viu? Quero ver se nesse aniversário vai sobrar alguma coisa para mim, irmão. Porque das outras vezes sobra um pouquinho. Né, pastor Josias? Aqui o mistério. Os pastores. Graças a Deus. Vereador Rony, Deus abençoe, viu? Meus irmãos, nesse vídeo não apareceu muito algumas falas dos irmãos do Ministério de Vila Nova, porque os irmãos já estão aqui presentes, então a representação forte aqui em Vila Nova. Pastor Ciro que é um dos pastores nossos mais antigos aí no Ministério de Vila Nova, não é porque era velho não, mas é a pessoa que chegou, que ajudou muito nossa família aqui. Pastor Robson, líder da região. Maravilha. Pastor Voltair, líder da região 4. Pastor Luiz Gonzaga, nosso líder da região 2. Região 2, irmão, é tanta região. Pastor Jefferson. Nós já vamos ouvir o nosso pastor. E eu quero pedir silêncio na hora que o nosso pastor for falar. Vocês podem falar aí enquanto o pastor César, pastor Saulo. Acabou? Acabou? Nós não vamos subir. Aqui o pastor Adilto, irmão do pastor João Campos. Nós vamos subir. Vou convidar ele para cá. Porque todo mundo vê. Irmãos, por gentileza, assentem. Moça, aquela fila lá é para janta? É? Meu Deus. Sem comentários. Sem comentários. Quero passar agora para o nosso pastor, mas antes eu quero
louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Pastores vieram do interior. Deus abençoe. Os pastores presidentes que aqui estão, nossos amigos, familiares. Deus abençoe vocês. Essa belíssima festa, meus irmãos, na verdade eu não fiz nada. Não fiz nada. Foi os nossos irmãos aí que trabalharam o dia todo aí. Tem uma turma ali, tem umas 50 pessoas aqui no fundo trabalhando. Irmão Erley, ali o Lincoln, que está fazendo esse jantar aí delicioso para os irmãos. Então Deus abençoe todos os irmãos aí da cozinha. Deus possa abençoar cada um de vocês, irmãos que trabalharam na recepção. Só Deus para recompensar. Viu, meus irmãos? Só Deus para recompensar. Deus abençoe os nossos vice-presidentes, pastor Edmar, pastor João Ataídes, pastor Guiomar, pastor Davi, pastor Aparecido, toda a liderança de departamento da nossa igreja. Deus abençoe. Meus irmãos, agora nós vamos ouvir a palavra do nosso pastor e depois vamos orar e cantar os parabéns. Aí depois os irmãos podem cumprimentar. Vocês têm a noite toda aí para jantar, tá bom? A palavra agora o nosso pastor Jorge Branco de Gouveia. Meus irmãos, é com muita alegria que eu quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Quero apresentar para vocês aqui, esta noite, se vocês não conhecem, o homem mais feliz da terra. O homem mais feliz da terra, Jorge Branco de Gouveia. Eu prometo aos irmãos que eu vou falar pouco, não vou dar vazão às emoções. Eu quero citar só 2 versículos que diz, Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Meus irmãos, eu comecei a meditar as palavras que eu vi esta noite e comecei a pensar o que Deus pode fazer na vida do homem. Eu quero pedir perdão agora aos meus amigos. Eu não vou citar, vou fazer tudo para citar nenhum nome aqui, porque se eu citar, eu vou errar, e é muito nome mesmo. Mas eu quero agradecer os amigos, autoridades, pastores, presidentes, que estão aqui me prestigiando. Os pastores total do nosso campo. Eu vi aqui a totalidade. E quero agradecer também, primeiro a Deus, e quero agradecer a minha família. Eu quero dizer para a minha família, para minha esposa, minha companheirona e minha família. Minha família, vocês viram que é uma família grande. Muito grande. Mas o meu sucesso está na minha família. Eu, quando falo na minha família, eu falo de boca cheia. Eu tenho uma família grande e posso dizer, eu, não só com a minha casa, eu e a minha família servimos ao Senhor. Toda a minha família. Filhos, nora, netos, bisnetos, genro, todo trabalhando. Também não vou citar nome, porque eu vou ter que tomar muito nome, muito tempo. Fiquei achando ruim, foi a Mara falar aquele negócio do Velocip, irmão. Alguém vai pensar, mas que demora para pagar? Mas pagou. Então, quando o pastor Lorival disse aqui, que não ia lembrar, tem tanta coisa que a gente podia achar graça, mas como o tempo não dá, o pastor Lorival teve 20 e tantos anos comigo, né? Eu confesso aos irmãos que eu estava dizendo, irmão Generino, você não serve para isso não, você está muito novo.
Mas eu quero dizer ao senhor, eu disse ao pastor presidente da convenção que eu seria um homem que eu queria jubilar mais cedo para dar exemplos aos pastores, para deixar um exemplo. Aí um dia ele falou, você disse que não ia jubilar com 65 anos? Eu falei, não, até mudei de ideia, porque vocês não vão querer seguir meu exemplo mesmo, vocês não vão querer ver meu exemplo. Mas eu fui analisar. Quando eu vi muitos líderes do Brasil que morreram sem jubilar, ficaram segurando até a última hora, até morrer. Eu não queria ser esse homem. E procurei pedir a minha jubilação. Então eu sou um homem abençoado, eu muito abençoado, e eu disse para o pastor Abigail, ele não está mais aqui, pastor Abigail, foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, foi pedir a minha jubilação e passar para o Josué a direção do trabalho. Eu quero dizer a todos que estão aqui, eu não empurrei meu filho. Eu não fiz nada, foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Eu quero contar o que Deus é. Deus, eu disse, Deus não quis deixar eu ir na igreja domingo. Deus não me deixou ir na igreja, me deu um desânimo que a minha mulher foi e eu fiquei. E eu fiquei sabendo que Deus usou um profeta domingo, aí eu descobri por que Deus não deixou. Talvez o profeta podia ficar inibido com a minha presença. E Deus usou aquele homem e disse ao Josué, foi eu que te coloquei aqui. Tem alguém aqui que não aceita, mas vão aceitar. Porque não foi o homem que te pôs, foi eu que te pus. Eu achei bom de saber dessa profecia. Então eu quero dizer aos irmãos, a todos os irmãos, que eu sou um homem feliz, porque tive a oportunidade de dar um exemplo. De dar um exemplo. De saber a hora de parar. De saber o momento de parar. Eu falava em jubilar, um dia a Maura disse, pai, jubila não, pai. O senhor vai jubilar, o senhor vai ver. O povo vai esquecer até do seu aniversário. Ele não vai não. Eu estou preparado para tudo. Eu estou preparado para tudo. Aí eu estava preparado. Então eu quero dizer a vocês, aos pastores que estão aqui, que eu considero, pastor Gentil, que eu dei um exemplo. Sem ninguém me forçar, sem ninguém me pedir, eu pedi a minha jubilação e assumiu o pastor Josué. Mas é o primeiro aniversário que eu estou tendo depois de jubilado. Eu quero fazer um esclarecimento a todos. Eu sou humilde. Eu tenho humildade para fazer isso, para falar isso. Pastor Romeu, eu tenho humildade para falar. O trabalho com Josué está muito melhor como se fosse eu. Muito melhor se fosse eu que tivesse na frente do trabalho. Eu reconheço isso. Mas eu quero dizer ao pastor Josué. Pastor Josué, muito obrigado pelo que você fez. Só que você não sabe, você está sendo também aqui hoje um exemplo. Você está dando um exemplo de homem de Deus. Por quê? Eu sou jubilado. E você está fazendo uma festa muito maior para mim do que quando eu estava na ativa. Então eu tenho que estar alegre. Quer dizer, não mudou nada, cresceu. A festa cresceu.
Isto é porque você não tem ciúme. Você podia falar, pai, nós estamos meio apertado, pai. Resolveu fazer só cantar os parabéns. E eu aceitava do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Mas eu vi totalmente a coisa diferente. A coisa foi diferente. Eu vi que fizeram com alegria. Irmão, eu tenho companheiros. Eu tenho amigos. Eu sou um homem muito feliz, irmão, porque eu comecei muito novo. Muito novo. Eu estava indo para o serviço a pé no começo de 58. Eu nunca tinha dado um testemunho da minha vida. Vem lá o pastor Antônio Inácio, no Zundap que ele tinha, parou, meu filho. Eu estou precisando hoje de uma pessoa lá em Senador Canedo para dirigir um culto. O obreiro está lá, foi disciplinado. Você tem qual? Se o senhor mandar, eu vou. Só que naquele tempo, e eu já estava namorando com a Flávia. Nós estávamos preparando para o noivado. E eu queria levar ela. Aí eu convidei minha mãe. A senhora vai comigo lá em Senador Canedo? Pô. Perguntei minha sogra. A senhora quer ir no centro para me levar? Ela tinha que levar a sogra e levar minha mãe. Naquele tempo, não tinha essa coisinha que vocês fazem aí, andando sozinho, não. Lá tinha que andar com a mãe e o pai. E eu levei eles para o primeiro culto que eu dirigi. Foi lá no Senador Canedo. Está o prefeito aí. Foi do primeiro, o culto que eu dirigi na minha vida foi na sua cidade. Isso no começo de 58. Comecei a trabalhar naquela hora. Como eu fui lá, na outra semana o pastor Inácio falou, se você quer ser porteiro, mas se o senhor achar que eu dou conta de ser porteiro, aí eu fui porteiro da 55. Fui um porteiro ferrenho, porteiro forte. Então, meus irmãos, a minha vida começou assim. Eu comecei a trabalhar para Jesus no ano de 58, antes de me casar. Faço agora 54 anos que eu casei. Deus me deu filhos maravilhosos, filhas maravilhosas. Me deu o Marquinhos, que é a riqueza da minha vida. O Marquinhos é a diversão nossa. É a nossa paixão lá em casa. Estou bem incomodado porque ele está com vontade agora mesmo de namorar. Estou segurando ele. Ele não tinha me despertado disso não, mas agora está dando problema, meu gentil. Eu estou segurando ele, viu? E no andado que ele está arrumando as pessoas para apaixonar por ele aí. Mas então, eu quero dizer, os irmãos têm netos pastores, netos trabalhando, dirigindo. Então eu quero agradecer todos os irmãos. Eu só tenho que falar de agradecimento. Sou muito grato mesmo a Deus. E quero dizer a vocês o meu propósito. Quero dizer para a igreja de Vila Nova, ministério de Vila Nova, toda a vida eu prometi de ser fiel até o fim. Eu quero que o dia que vocês estiverem diante da minha urna, vocês vão ter sido, esse homem foi fiel até o fim. Eu quero ser fiel à minha família. Eu falo sempre, povo, que quanto mais a minha mulher, mais chega a idade, mais doente, mais gamado dela eu fico. Mais gamado eu fico. Nós vivemos uma vida maravilhosa. Eu vivo uma vida maravilhosa com a minha família. E agora, Deus tem usado realmente o Josué. Eu quero dizer aos irmãos que eu confesso que eu surpreendi com o Josué, viu, Josué? Eu surpreendi com o Josué. Já confessei muitas vezes que eu pensava que ele não seria esse homem que é. Mas Deus tem abençoado, tem aprovado. Eu tenho algumas coisas que precisam na minha vida. Uma das coisas que eu já pedi a Deus, viu, Mateus? Eu pedi a Deus o seguinte, que eu não vou morrer enquanto eu não ver você ser pastor. Se prepara. É o único que não é, né?
da família, os filhos, os netos, que não está preparado. Se prepara, você tem que consertar, tem que trabalhar, tem que estudar, mas tem que ser pastor. E a família tem que trabalhar para Jesus mesmo. Mas graças a Deus que a coisa está mudando. Eu estou vendo que a coisa está mudando, né? E eu acho que vai mudar. Já tem a filha, a mulher já é pastora, missionária, e ele está faltando só ele enganjar. Deus abençoe. Muito obrigado, minha família. Muito obrigado mesmo. Eu estou falando família porque é muita gente. Se eu vou começar a falar é muito neto, os netos, tudo tem ciúme. Se eu falo um neto e não falar do outro, aí é duro. Tem hora que eu não guardo o nome de todo mundo, né? Mas o que eu posso fazer é agradecer. Agradecer, agradecer. Agora, tudo que eu tenho, tudo que eu recebi, eu entrego para o meu Jesus. Jesus me chamou no meio da rua, irmão. 18 anos, atolado no pecado. E se eu podia ter tempo para contar meu testemunho. Mas Deus me fez uma chamada muito poderosa. Me chamou de uma vez só. Deus me chamou de uma vez só, que eu tinha uma namorada. Eu ia encontrar com ela. Cheguei na estrada, Deus fui voltar para trás. Deus me chamou e eu nunca fui terminar o namoro com aquela namorada. Nem lá e eu fui mais. Aí minha irmã encontrou com ela e falou assim, Jorge, falei, irmão, esquece. Jorge agora ficou Pentecostes, só fala em Jesus, só quer pregar, só quer trabalhar. Nunca mais vi ela. Então minha vida foi assim, nunca parei de trabalhar. Tenho a honra de ter recebido um campo com 5 congregações. E ter entregado para o meu filho com 250. Deu uma rendinha, né? Deu aumentar. E tem mais uma coisa. Outra coisa que tem. Tem alguns pastores que são meus filhos, que começou comigo, que hoje é pastor presidente. Aqui tem alguns deles. Pastor Gentil, pastor Daniel, pastor Lázaro, não sei se o Pepel está por aí, ele sempre está, mas vários pastores. Pastor Lorival está no outro campo, mas todos saíram e são meus amigos. Pastor Gentil já me honrou da igreja dele, pastor Pepel já me honrou da igreja dele, pastor Daniel já me honrou da igreja dele. Eu não tenho ciúme de nada, irmão. Eu quero ver todo mundo crescer. Eu acho bom, porque está todo mundo crescendo, todo mundo aumentando. Eu tenho filho na fé para tudo quanto é lado. Eu tenho filho na fé que trabalhando com igreja no Japão, nos Estados Unidos, em vários lugares. Esse é o meu prazer, ver o que eu fiz crescer na obra de Deus. Eu achei muito bonito. Ali uma mulher deu um testemunho. E eu contei, alguém duvidou, o pastor Taí provou. Aquela mulher, falou ali uma delas, eu ia muito na casa dela e levava os pastores para descansar lá. Pastor Braga, pastor Neemias. E um dia eu cheguei lá, quando eu cheguei no alpendre, para orar, quando oramos, houve um barulhinho lá no quintal. E quando ela terminou a oração, que ela chegou lá, o cachorro estava segurando um frango carijó. Segurou o frango até que ela chegasse. Eu contei isso, alguém duvidou. Aí eu falei, mas diga, conta o caso do frango. O pastor Jataí, ele contou. Pastor, o frango, quando viu o pastor chegar, segurou o frango. Não precisou mandar. Aí eu cheguei, peguei o frango e matei para fazer o almoço. Então tem muita coisa assim. Está no meu livro, viu? Quando vocês leem meu livro, que estão fazendo aí, eu contei essas histórias, né? Essas histórias. Tem umas histórias engraçadas. Quando eu era muito pobre, perdi a mulher uma vez de bicicleta, perdi ela no carro. Quando eu vi estava maneira a bicicleta, lá do Jardim América, eu vinha para a Vila Nova no começo, era porteiro, aí eu perdi ela. Quando eu vi, eu voltei, apanhei. Então a minha vida foi assim, né? Deus abençoe a todos. Eu estou fazendo tudo assim para não ficar emocionado, né? Deus abençoe. Josué, Deus te abençoe por você ter feito uma festa tão grande assim, sabe? Eu estou alegre. Eu tenho a maior alegria de ser meu presidente. Eu chego assim e falo, eu estou aqui acompanhando o meu presidente. É uma honra acompanhar aqui o meu presidente. Agora, ele não é bobo, né? Ele está usando, aproveitando o que está aqui dentro, né?
Aí ele não pede nada. Mas ele está mandando muito de mim. Tem hora que ele manda demais de mim. Ele marca a festa para mim. Eu estou feliz de ver o Andrezinho ali, né? Vi nascer, viu? Apresentei quando nasceu. É coisa boa assim. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a todos em nome de Jesus.